A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos gravando a nossa primeira aula de EBD online. A gente estava programando para estar desenvolvendo um material, uma dinâmica diferente para estar apresentando para os irmãos a lição que a gente vai continuar. A gente ainda vai continuar a partir da lição de número 10, que a gente tem. A última lição a gente fez lá na igreja, a lição de número 9, a gente ministrou na igreja. A gente vai continuar com a lição Divino Companheiro, Consolador e Mestre. E hoje a gente vai estar ministrando a lição de número 10. E hoje a gente vai estar em conjunto aqui com a professora Francis, que vai estar com a gente também. A gente já vai estar mudando um pouco a dinâmica para ficar mais legal, para a gente debater mais o assunto e trocando ideia enquanto a gente vai passando o conteúdo da lição. Então a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 10, né? O Espírito Santo e edificação da igreja. Então, pode ser Senhor, galerinha. Vamos lá, vamos somar o estudo aqui. Faz uma dinâmica legal. Espero que a gente possa aprender muito com essa lição que é maravilhosa. Tenho certeza que vai ser uma dinâmica muito proveitosa que o Espírito Santo vai estar falando com a gente essa noite. Tá? Amém. Vamos fazer a oração então para a gente começar a ministrar a escola, essa EBD, nessa aula, nesta noite, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estar na tua presença. Aqui agora, Pai Santo, ministrando, Senhor, meu Deus, para junto nós ministrarmos, Senhor, essa aula da escola dominical. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja, Senhor, meu Pai, e que essa mensagem venha, Senhor, vir de encontro, Senhor, a cada um de nós, que fique guardada, Senhor, no nosso coração, para que possamos, meu Deus, lembrar e colocar em prática no nosso dia a dia. Pai, eu peço, Espírito Santo nos oriente, nos guarda, Senhor, e nos oriente para onde o Senhor deseja. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender, vamos estudar junto, como eu sempre falo, o aprendizado na EBD é uma mão dupla, né? A gente vai aprendendo e também a gente vai estudando e vai aprendendo e vai passando para os irmãos. Como a dinâmica aqui é diferente, a gente não tem um público, não tem os irmãos para estar discutindo, não tem os irmãos para estar fazendo pergunta. Faz muita falta. Faz muita falta isso, o professor fica mais nervoso, então é a primeira que a gente está gravando e a gente vai tentar passar tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. O Espírito Santo e a edificação da igreja. O texto bíblico da nossa lição hoje vai estar em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 13. O apóstolo Paulo escreve esse texto à igreja de Éfeso. Naquela época ele estava preso, até então ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Uma das coisas que eu acho que muito interessante, a gente estava comentando até antes de começar a aula, é o quê? Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, ele estava preocupado com a igreja. E até então, o que ele escreve vem diretamente enquadrado com a igreja do século 21 que a gente está vivendo. Isso que é interessante, essa questão do Espírito Santo naquela época, ele orientou Paulo a escrever uma carta, a escrever a carta de Éfeso, especificamente capítulo 4, direcionando para a nossa igreja na atualidade. Por quê? O versículo 1 ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Quando Paulo fala, olha, eu quero que vocês andem dignamente, ele não estava falando, aliás, ele estava falando diretamente a nossa conduta, como nós vivermos, como nós postar, como nós apresentarmos mediante uma sociedade, nós como sendo cristão cheio do Espírito Santo. Agora, como que a igreja tem se postado no século XXI, como que a igreja tem se comportado diante da sociedade, como uma igreja que ela foi chamada, uma igreja que tem um chamado celestial. De 2 Timóteo, ele também fala desse chamado, ele coloca como um chamado celestial. Não é simplesmente um convite, Francis, vamos participar da igreja, não. Eu e você, nós somos eleitos, nós somos convidados. Paulo está dando a entender aqui bem certinho que nós fomos chamados. Assim como como os discípulos naquela época de Jesus. O interessante é que cada discípulo ele foi convidado, ele foi intimado ali, ele foi convidado. Olha, Jesus passou e ele convidou cada um dos discípulos. Então, esse ordenamento o quê? Os discípulos foram o quê? Quem deu o start, os obreiros, né, os primeiros membros da igreja fundada por Cristo e em Cristo. Então, o que eu pego é o seguinte, que mesmo hoje, nós somos chamados. Todos nós, eu, você, Francis, nós temos um chamado que vem de Deus. Alguma coisa que o Senhor Deus colocou, Ele chama-nos, assim como Ele fez
os discípulos. Isso é muito interessante, porque a dinâmica da igreja, ela vem o seguinte: o Senhor Deus, ele chama os discípulos, ele seleciona, Jesus então seleciona aqueles discípulos para quê? Para que eles venham aprender. Isso que é interessante. Então, quando Paulo ele fala, olha, eu quero que vocês andem como é digno, eu quero que vocês então tenham um padrão para a igreja andar. Eu não estou falando aqui de usos e costumes de qualquer outra coisa. Eu estou falando de uma dinâmica de comportamento mediante a sociedade. Entendeu? Não de uma dinâmica de usos e costumes. Então, no versículo 2 de Efésios, capítulo 4, Paulo ele, então dá algumas diretrizes que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Cada ponto da lição vai trazer para a gente algumas diretrizes que Paulo até então trouxe com a característica do Espírito Santo. Por quê? Nenhuma das características a gente não consegue sozinho. Temos que sempre lembrar, a igreja, nós como cristãos, temos que estar sempre ciente que nós somos dependentes do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que Paulo fala é, olha, eu quero que vocês andem como? Com toda a humildade. A humildade é uma coisa que eu e você não é natural nossa. É natural do ser humano não ser humilde. Entendeu? Com o segundo ponto, ele fala, olha, andeis em mansidão. Eita, hein, Francis? Andar em mansidão, hein, Francis? Gente, são características. Quem é frequente na EBD sabe que a característica do fruto do Espírito Santo é bem essa. Entendeu? A mansidão, o controle próprio. Terceiro ponto, ele fala de longanimidade, ter paciência, perseverança, aguentar, suportar. E o mais importante, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse versículo aqui, Paulo, ele arremata tudo. Ele fala, olha, é através do Espírito Santo que vocês vão conseguir, como igreja, desenvolver essas características dentro da igreja. Paulo, ele então chama-nos para o quê? Olha, vocês têm que ter essas características dentro da igreja. Então, na palavra introdutória, a primeira chave é, existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. Que é esse. Somente através da pessoa do Espírito Santo, que eu e você conseguimos desenvolver essas características de Efésios 4, versículo 2, como igreja, como povo, como membros. No decorrer da lição, nós vamos ver que somos um corpo, e um corpo ele é composto por vários membros. Não tem como um membro ser um corpo separadamente. Ele precisa estar conectado ao corpo de Cristo. E aqui, no último ponto, ele fala o seguinte, na palavra introdutória, após o dia de Pentecoste, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares a partir de Jerusalém. O que ardia no coração daquela gente era exatamente o mesmo que queima em nosso coração atualmente, a chama do Espírito Santo. Aí eu coloquei uma ênfase aqui. Tem que ser a chama do Espírito Santo que tem que arder no nosso coração como igreja, porque não tem como nós conseguirmos ser igreja e ter essas qualidades que o apóstolo Paulo tem ordenado em Efésios 4, para que nós possamos ser como igreja, sem a presença do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, o Espírito Santo é a edificação da igreja. Porque nós vamos descobrir que a igreja só começou a partir do momento que o Espírito Santo, até então, entra na vida dos nossos discípulos. Dos discípulos de Jesus, aliás, e então dá start, começa por aí a igreja. Então, hoje, não existe igreja, não existe membro, não existe corpo sem não ter o mover do Espírito Santo. Até porque a união com que ela é realizada pelo Espírito Santo dentro da igreja não tem como ser realizada por mim ou por você, a não ser quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Então, ele nos leva a ter essa união. Amém? Então, essa foi a palavra introdutória e a partir de agora a Francis vai estar ministrando o primeiro ponto para nós. Engraçado do que você falou, Sérgio, chama muito a atenção que essa importância que o Espírito Santo tem. Porque Sim. As características que você citou e Paulo fala em Efésios, ela choca com a nossa natureza humana. Completamente, né? Completamente. A obra que o Espírito Santo faz, ela só podemos formar a igreja com a ação do Espírito Santo. Sim. Né? E quando nós vemos a ação do Espírito Santo na vida do ser humano e que aí nasce e um novo homem surge com a ação do Espírito Santo, que pode formar a igreja. E aí que Deus, a nossa necessidade de buscarmos sempre o Espírito Santo de Deus. Então, assim, quando nós vemos o Paulo falando, olha, é necessário buscarmos o Espírito Santo
para que surta e surja dentro de você todas essas Desperta essas características dentro da pessoa. Para que possa surgir um corpo onde tenha somente uma cabeça e que os membros estejam ligados, sim, é que Paulo chama os membros, fala, igreja, nós precisamos formar e edificar isso. E quando nós vemos Paulo em várias cartas deles falando de a edificação, e nós buscamos na história, a primeira palavra que surge quando a referência de edificar é que está ligada à igreja, a templo. E olha que coisa engraçada. Né? Por quê? Porque a edificação está justamente ligada à obra do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque essa obra precisa ser com a ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vemos a igreja nascendo, não tem como ela nascer de uma obra humana. Não tem. E quando nós buscamos a definição da igreja no grego, nós vemos que ela é chamada para fora, mas não é chamada para fora deste mundo, somente o mundo físico, para viver dentro de uma bolha. Sim. Né? Nós vemos e temos muitas vezes discutido isso no cenário de igreja. E é isso que o nosso comentarista fala também da lição. É chamado de sistema de pecado para a ação do Espírito Santo agir em nós como membros do corpo de Cristo, mas para que a ação do Espírito Santo possa transformar em nós, primeiramente, como um corpo ligados em Cristo, para que o Espírito Santo também haja através de nós, para que possamos resgatar, como instrumentos de Deus, outras vidas. Então, aqui o nosso comentarista fala, olha, nós somos igrejas de Deus, templos de Deus, mas precisamos ter a obra do Espírito Santo em nós. E quando Paulo fala andar digno, é uma palavra que ele poderia ter qualquer outra coisa. Mas sim, não, o digno tem uma força de um peso muito forte. Por quê? Como igreja, estamos sendo chamados para isso e nós temos essa responsabilidade de estarmos ligados em Deus. E não temos como um corpo estarmos ligados em Cristo e estarmos mortos. Não sim, temos não como. Tem como, não. Nós somos um corpo vivo. E hoje, quando eu estava pensando sobre, estudando e falando com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar ligados em Cristo e sabemos que, como você disse agora, nós somos chamados para estarmos em Cristo e trabalhando qual é a minha função dentro do corpo. Deus nos chamou e capacitou cada um para ter uma função na igreja. E Deus fala isso. No começo, Deus chamou cada discípulo, cada apóstolo para exercer uma função. E não muda hoje. Deus chama cada pessoa hoje, na atualidade, para exercer uma função dentro do corpo de Cristo. E qual é a nossa função hoje dentro do corpo de Cristo? Deus nos chama como um corpo vivo. Sim. Então, aqui o nosso comentarista fala, você tem exercido o seu ministério dentro do corpo de Cristo? É uma questão muito interessante, né? Tem várias pessoas hoje estão dentro da igreja, mas ainda não descobriram que elas pertencem a um corpo, entendeu? Elas fazem parte do corpo de Cristo, né? Elas não são diferentes, não foram extirpadas, elas estão dentro da igreja. Assim como também tem muitos membros que estão dentro da igreja, mas não estão ligados no corpo de Cristo. Não né? estão ligados. Então a gente vê que no começo o Espírito Santo ele agia de uma forma específica, como diz no ponto 1 da nossa lição. Ele ampliava a igreja. No começo nós vemos o Espírito Santo ampliava, ele crescia, porque era necessário que o evangelho se propagasse no começo do nascimento da igreja. Então, em Atos nós vemos que a igreja crescia, e com isso, no partir do pão, como diz em Atos, o Espírito crescia, juntava aqueles membros, fazendo com que a igreja crescia em número. Então nós vemos em Atos que o Espírito Santo fazia com que a igreja fosse crescendo, para que o evangelho pudesse chegar a nós, como chegou até nós. Chegou até nós, né? E ainda continua sendo dessa forma, não como era em Atos, porque hoje nós conseguimos ter acesso ao evangelho de uma facilidade bem mais acessível, como nós hoje chegamos aqui. Temos o acesso, se nós acessarmos qualquer rede, nós conseguimos ter um acesso à palavra, conseguimos ter um acesso à Bíblia, a qualquer exemplar hoje aqui no Brasil, outras
outros países não com tanta Outras facilidade, né? linguagens também, né? Mas temos hoje um acesso bem mais facilitado com relação à palavra. Mas no começo da igreja primitiva não era assim. Mas o Espírito Santo foi crescendo no começo da igreja primitiva. Então, o Espírito fazia isso no partir do pão. E isso era uma ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fazia o que mais no começo da igreja primitiva? Ele animava os crentes. Sim. Ele encorajava os crentes. E eu estava outro dia, e tão engraçado isso, que o Espírito Santo estava testificando isso. Eu pensando, falando, Deus, nós estamos aqui em meio a uma pandemia, e fazendo um comparativo, e Deus falando comigo. Se Paulo estivesse hoje olhando para nós, eu acho que ele ficaria envergonhado. Nossa. Alguém que morreu decapitado por causa do evangelho, ele olharia e ficaria envergonhado de ver a nossa realidade nos escondendo por causa de um vírus e ele se entregando à morte para pregar o evangelho. Então, olhando as nossas realidades, muitas vezes nós nos escondemos de tantas coisas, enquanto na igreja primitiva as pessoas entregavam as suas vidas para dizer do amor de Deus. Então, nós víamos o Espírito Santo animando aqueles primeiros cristãos a dizer do amor de Cristo. Pedro dizendo, não, eu não sou digno de morrer como Cristo. Me veste a cruz porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, nós vemos na igreja primitiva o Espírito Santo animando aqueles irmãos a levar o evangelho, a padecer açoites, perseguições, apedrejamentos, tudo isso por amor a Cristo. Então nós vemos o Espírito Santo trabalhando dessa forma na igreja primitiva. Então assim, é uma forma que o Espírito Santo hoje está nos animando em meio a essa pandemia, a nós também nos encorajarmos, a não nos escondermos. Eu acredito que o Espírito Santo também está nos encorajando nesse momento, a nós não nos recuarmos, mas como igreja também nós avançarmos e não nos escondermos, porque nós também somos portadores de boas novas, porque isso também é o Evangelho. Então, o Espírito também proporciona outras coisas também, como diz o tópico 2. Não é mesmo, Sérgio? O Espírito Santo proporciona a união também, né? O que diz a nossa lição no ponto 2, né? O que diz a nossa lição no ponto 2? O Espírito Santo proporciona união. Essa questão que você falou, que você estava voltando aqui no ponto 1.2, o Espírito Santo animava os cristãos. Eu fico imaginando se não fosse a ação do Espírito Santo, primeiro que o Evangelho não tinha chegado até nós, né? Porque eles tinham desistido. Na primeira perseguição que teve, onde houve a expansão, quando Estevão, o primeiro martírio, ele sofreu martírio, lá nós podemos ver claramente que foi o Espírito Santo o qual impulsionou ele a resistir até o final. Então, assim, essa questão de animar nos dias de hoje, devemos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, colocar na presença do Senhor, buscar a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos animar. Não podemos ser negligentes, porque existe uma diferença entre você enfrentar, tá? Você ser resistente no Espírito Santo e você ser negligente também. Então, a palavra do Senhor fala que toda autoridade é submetida, então nós devemos obedecer às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Então, nós devemos estar obedecendo às autoridades, que é o que as igrejas estão fazendo, no caso da nossa, na área da CPA, trabalhando com todo respeito, obedecendo a legislação. Mas o que? Nós não devemos, o que acontece? Quando eu ou você, nós podemos estar na igreja, mas nós não estamos, nós aproveitamos uma situação. Entendeu, gente? Nós aproveitamos uma desculpa. É mais uma desculpa que muitos, infelizmente... Mas o que acontece? O Espírito Santo mesmo, ele revela que essas pessoas ainda não estão enxertadas na videira verdadeira que é Cristo. Por quê? Quando o Espírito Santo está em nós, nós vamos impulsionados ao corpo, nós somos impulsionados a buscar a presença do Senhor. E quando nós vamos aqui no ponto 2, nós vamos falar que o Espírito Santo ele proporciona a união no membro. Gente, o corpo ele é composto, ele é gigante, eu nem sei quantos ossos tem o corpo, é algo impressionante. Como que funciona de uma forma tão dinâmica, tão separada, cada um sabe o que faz. Pois é, dentro do corpo de Cristo também é assim. E Paulo, nessa carta ao Efésios, ele direciona completamente, ele fala, olha, existe um corpo, mas existe uma cabeça. Que toda a ordem emana do cérebro, até porque quando a pessoa tem morte cerebral, ele não consegue, ele não vive mais, por mais que seu corpo esteja bem. Então,
A igreja, o corpo, o membro, começa assim, o membro ele só sobrevive se ele tiver no corpo. Se você amputa uma mão, infelizmente essa mão ela morre. O braço vai continuar funcionando, mas a mão ela morre. Entendeu? Então o membro ele só vai funcionar se ele estiver no corpo. Olha, Paulo, eu acho que eu tenho para mim que Paulo ele leva muito a mais adiante a reunião, a celebração, a convivência e ali a sintonia entre os membros, entre os cristãos. Leva algo muito mais além do que o ir no culto. Eu acho que isso aqui vai muito mais além. Eu tenho para mim que essa união que o Espírito Santo proporciona, ela vai muito além do que você ir todo domingo na igreja. Entendeu? Ela vai muito mais longe, porque ele fala, olha, o membro ele deixa entender, quando ele faz essa referência ao corpo, ele deixa entender, olha, o membro ele não funciona sem o corpo. E tem o corpo não funciona sem a cabeça, que é Cristo. Então, tudo na igreja é feito por Cristo, para Ele e por Ele. Nós não existe igreja sem falar em Cristo. E não existe união dentro da igreja sem falar do Espírito Santo. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para proporcionar a nós o quê? Essa união dentro da igreja. Até porque quando você começa a analisar o que é uma igreja, entendeu? O processo que está acontecendo de aprendizado e a dinâmica de um novo convertido para uma pessoa que tem 10, 15 anos de igreja. Há uma dinâmica muito grande, uma diferença de maturidade espiritual dentro da igreja que nós como obreiros, ou então nós como crentes, temos que ter esse discernimento de saber lidar com essa diferença de maturidade. Porque você imagina só, a igreja ela tem diversas naturezas. Os membros da igreja têm diversas naturezas. Então, se não for o Espírito Santo nos impulsionando a conviver junto, Francis, você imagina como que seria essa convivência? Não daria certo. Então, a prova de que é o Espírito Santo que nos proporciona essa união é bem aí. Existe uma diferença muito grande, existem pensamentos muito diferentes dentro da igreja. E somente o Espírito Santo que pode nos proporcionar. Aí eu entro em outro ponto. Convivência dentro da igreja, ela é feita também igual relacionamento, igual casamento. Tem que ser fazendo concessões. Você não pode levar tudo ao pé da letra. Porque quando Paulo, uma coisa que nós temos que levar em consideração é o seguinte, o versículo 3 do nosso texto bíblico lá, Paulo fala assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que ele está querendo dizer? Olha aqui, quem vai proporcionar a união dentro da igreja é o Espírito Santo. Porém, crente, você tem uma obrigação. Falando de uma forma bem mais fácil. Porém, crente, você tem uma obrigação. Você vai buscar, você vai se esforçar para proporcionar a paz dentro do corpo de Cristo. Olha a responsabilidade nossa. A união vem pelo Espírito Santo, pela transformação, a regeneração. Né? Quando nós vemos aqui que é o ponto 2.1, porque o corpo é formado por diversos membros. Gente, olha só, presta atenção comigo. Se o Espírito Santo proporciona a união, quem proporciona a desunião dentro da igreja? É sempre o inimigo. Então, quando nós vemos um membro desse corpo de Cristo provocando a desunião dentro do corpo, significa que o Espírito Santo já não está mais nele. Olha só a extensão dessa palavra. O Espírito Santo proporciona a união. Então, quem que proporciona a desunião? É o inimigo. Então, muitas das vezes, quando nós vemos uma ação aqui, uma ação ali dentro da igreja, em vez de se escandalizar, nós devemos orar, nós devemos buscar a presença do Senhor, devemos agir com inteligência, com sabedoria, né? Abrindo mão, assim como eu estava falando na referência do casamento, do relacionamento, você tem que abrir mão de certas coisas. Por quê? Você é responsável como membro de Cristo, como ligado à videira verdadeira, por proporcionar ou por procurar guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, levando então o corpo à paz. Por isso que ele fala, por mais que seja formado por diversos membros, o membro ele tem que estar, tem a responsabilidade de buscar proporcionar essa paz dentro da igreja. Então, tirando panos limpos, trazendo a literal, eu e você, como cristão, dentro da igreja, dentro de onde nós congregamos, temos a responsabilidade de proporcionar a paz entre os membros. Olha a responsabilidade que Paulo então traz para os membros da igreja do século XXI,
tanto de Éfeso quanto da igreja do século XXI. Agora, como que nós vamos fazer isso, Sérgio? Como que eu vou? Olha, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? É difícil, é uma dinâmica, é um processo, entendeu? A santificação é um processo, entendeu? A maturidade espiritual de relacionamento dentro da igreja é um processo. Imagina só, nós vamos encontrar diversidades aqui, diversidades ali, vamos. Mas eu e você temos que lembrar, por quê? Nós somos unidos por uma única esperança. A esperança de que um dia nós vamos morar no céu juntos. Gente, deixa eu explicar uma coisa. O corpo de Cristo não tem várias cabeças, não é uma hidra, oh meu Deus. Não é uma hidra, não significa que aquela placa ali, se vocês estão me entendendo, é uma cabeça, aqui tem outro corpo, não. O corpo de Cristo ele é muito maior, ele é muito mais expansivo do que isso. Quando nós falamos do corpo de Cristo, nós estamos falando de uma união geral. Cristo vai vir buscar uma noiva. Não existe várias noivas. Olha só o que Paulo traz para nós nesse momento aqui, nessa lição. Olha, não existe. Existe uma esperança que o noivo vem buscar a noiva. E existe um corpo, o corpo de Cristo. Existe uma noiva. Não existe um M noivas, ou essa noiva está mais bonita. Não. A parábola das 10 virgens é outra analogia, não tem nada a ver com isso aqui. Existe uma esperança, a esperança de que eu e você, vamos então um dia subir com o noivo e cear nas bodas do Cordeiro. Segundo, somos unidos pelo batismo. No ponto 2 e ponto 3 vocês podem acompanhar. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E unidos também pela regeneração. Todos nós, todo crente, ele passou, toda pessoa, todo cristão, ele passa por 3 passos. A geração, a degeneração. Cristo, Deus gerou o homem, Adão. Adão foi gerado. O pecado fez o quê? Ele sofresse a degeneração. Ele pecou, foi desconstituído. Não é mais considerado filho. Mas aí então vem a regeneração. Através do quê? Através do noivo, através de Cristo, através da pessoa de Cristo. Na cruz do Calvário, ele proporciona o quê? A regeneração. E tem mais uma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e Tiago 1,18 vai trazer para nós que a regeneração ela é feita pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então temos aqui um enquadro que para vivermos em união dentro da igreja, somos então impulsionados pelo Espírito Santo. Mas trago o que também? Trago para mim, trago para você, Francis, e trago para todos nós como cristãos a responsabilidade de proporcionar a paz dentro da igreja. Olha essa responsabilidade que traz. Porque a partir do momento que somos regenerados, nova criatura somos. Então o Espírito Santo habita em nós. Então somos impulsionados a viver a união. Se não estamos conseguindo viver a união, tem alguma coisa errada. Quer dizer que o Espírito Santo não está trabalhando na regeneração. A regeneração não está completa em nós. É mais ou menos, é bem isso aí. A regeneração então não está completa em nós. A partir do momento que eu e você não conseguimos praticar o quê? Trabalhar para que haja paz dentro da igreja. Pense nisso nesse momento. Será que eu e você estamos trabalhando para proporcionar a paz dentro da igreja, tá? França, nesse momento, o que você me diz? E se não estamos conseguindo, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Por mais que o processo de santificação, ele é um processo onde... Gente, uma coisa que nós temos que sempre lembrar, todos na igreja, nós estamos passando por um processo de transformação, de mudança, nós estamos sendo transformados até o momento que vamos chegar à característica de varões perfeitos. Então, nesse momento, eu sempre falo, o dia que eu ficar perfeito nessa terra, eu tenho certeza, é o objetivo, temos que agora da palavra da Chiquinha, né? No culto de jovens. Ela falou, depende tudo de uma escolha sua, de um propósito. Você tem que ter um propósito de proporcionar essa paz. Então, nós como cristãos temos que ter essa mente. Na hora que alguma coisa vai acontecer, você lembre que existe um só corpo e que a sua esperança é um dia de subir com o noivo, né? Para as moradas do Altíssimo. Não é verdade? E o importante disso, Sérgio, é porque o objetivo nosso e a ação do Espírito Santo, ela vai depender do meu interesse. Está totalmente ligado. Permitindo que o Espírito Santo trabalhe em mim. Sim. Né? Porque o Espírito Santo ele é um relacionamento, como você disse. Né? Tantas figuras que o Espírito Santo
que Deus sempre usou na Bíblia, nós vemos diversas referências, é sempre, desde o Éden, em toda a palavra, nós vemos que a intenção e sempre, Deus sempre teve um interesse de relacionar com o homem. Então, assim, nós vemos as figuras, as passagens e as figuras que o Senhor utiliza sempre para exemplificar, de intimidade, de relacionamento com o ser humano. Então Deus fala, eu estou à porta e bato, eu estou buscando, e se você permitir, eu vou trabalhar na sua vida. Então assim, sim, Deus nunca vai invadir e vai falar, eu quero e vai ter que ser desse jeito. Não. Isso é o que eu tenho para você. É o que você quer? Você tem o direito de escolha, exatamente, né? O direito de escolha está bem aí. Isso então, é a opção sua. Você quer isso. Esse é o caminho. Josué, esse tem caminho de vida e caminho de morte. Escolha, porém. E ele ainda, eu sempre falo o seguinte, que Deus ele é tão maravilhoso com a gente, porque ele dá uma questão de múltipla escolha e ainda te dá a resposta. Olha, existe o caminho do bem e o mal, mas escolha bem para que você vá bem. Então, é uma coisa... Então, assim, Deus nos diz os caminhos que existem e ainda fala, ó, esse é o melhor caminho, né? Sim. Jesus disse, ó, eu estou indo para o Pai, eu estou deixando o Consolador, estou preparando um lugar para vocês. Então, assim, Deus nos diz o caminho, nos mostra o caminho, fala qual é o melhor caminho, nos dá um facilitador do caminho. Então, assim, ele está dizendo... Faz tudo por nós, né? Você tem então, que tomar decisão. Exatamente. E ele está dizendo hoje para nós, o Espírito Santo está aqui. E a ação dele é fazer com que tudo que existe de humano em nós seja tirado com as nossas vontades, para que o Espírito dele possa agir naquilo que é tudo nosso, o egoísmo, o egocentrismo, tudo que é nosso possa diminuir e deixar de existir em nós, para que a ação dele possa ser completa na nossa vida. E para quê? Para que o ponto 1, o 3.1 possa acontecer em nós, que é o amadurecimento dos santos. Para que... Vem de encontro a esse amadurecimento espiritual. Exatamente, para que proporcionar. Exatamente, para que as coisas de Deus possam acontecer. Porque o que a gente vê hoje? As pessoas chegam, aceitam Jesus, mas eu não quero que o Espírito Santo haja na minha vida. E nós vemos o que acontece. Nós vemos que Paulo era uma pessoa que conhecia a palavra. Sim, ele conhecia. Saulo era um conhecedor exímio, perfeito. Ele conhecia a lei. E ele fazia as coisas porque ele conhecia a lei. Mas ele fala, olha, eu era um menino, eu agia como um menino, mas hoje eu não pratico mais as coisas de menino. Então nós vemos que Paulo era uma pessoa que era menino, mas ele cresceu. Mas hoje as pessoas chegam na igreja e querem continuar como menino. Essa será que não é a minha condição hoje dentro do corpo de Cristo? Deus fala para mim, para de mentir. Não, eu vou continuar mentindo. Para de fazer isso. Não, eu sou assim. Essa é a minha personalidade. Aí tudo é o meu jeito. Ó, o teu casamento não está dando certo por causa disso. Não, isso é a minha personalidade, é o meu gênio. E aí nós tentamos arranjar uma desculpa para encaixar os nossos pecados naquilo. E Deus e o Espírito Santo tentam trabalhar em nós para que nós possamos alcançar o amadurecimento dos santos, para que a obra do Espírito Santo possa ser completa em nós. E muitas vezes nós pedimos que o Espírito Santo complete a obra em nós, para que a obra que o Espírito Santo faça seja completa e que a igreja possa ser um corpo perfeito, porque nós integramos este corpo e para que nós possamos chegar ao padrão de perfeição que o Senhor deseja. Mas muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça. E aí, esse é o objetivo que Deus quer para nós. Porque Deus quer que nós... Não é que Deus quer que você aceite Jesus hoje. Deus nunca quer isso. Deus falou para Abraão, chega, já está na hora de você ser perfeito na minha presença. Então, chega uma hora que Deus olha para a gente e fala, ó, já deu. Eu acho que tem hora que Deus já fala para a gente assim, já deu. O Espírito Santo tenta toda hora, todo momento nos ajudar e está todo momento nos auxiliando. E Deus quer que nós cresçamos. Deus não quer que você nasça hoje e amanhã você já seja um menino grande. Não é. Toda pessoa que cresce rapidamente é anormal. Toda pessoa que é raquítica é anormal. Deus quer o equilíbrio. Você cresça proporcionalmente.
Então, o problema é quando nós não crescemos ou crescemos demasiadamente. Então, Jesus sempre disse, ó, tem um equilíbrio. Jesus estava onde na cruz? No meio. Deus sempre disse, não seja demasiadamente santos, seja o equilíbrio. Então, Deus nos ensina isso, seja o equilíbrio. Deus não quer nada exagerado. Então, ó, o amadurecimento nos mostra isso. Paulo nos disse isso. Olha, isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É o equilíbrio disso. Se você vê na Bíblia a ação de Deus, ó, Jesus veio, Deus, até a própria ação da Trindade, até a própria ação da Trindade nos revela isso. Deus veio à Terra, não buscou ser igual a Deus. Não. Ele se esvaziou. Ele falou, ó, existe Deus. Eu vim aqui na Terra e vim fazer o meu papel. Veio o Espírito Santo, desceu sobre ele. Poderia ter batizado ele, derramado fogo, poderia ter feito o Pentecoste. Não, desceu como um pombo, só para manifestar sobre ele. Jesus veio, fez a obra de salvação, de regeneração, foi à cruz e falou, ó, agora começa o Espírito Santo. O Espírito Santo, tudo mostrando o quê? Cooperativismo, mostrando tudo de uma forma para nos dar exemplos. Porque Deus quer nos mostrar a todo tempo, nos ensinar que nós temos que agir como igreja. Cada um de nós, como membros de um corpo, temos que agir como uma igreja. Ninguém ser igual ou superior a outro. Todos nós, como corpo de igreja, cada membro tem um lugarzinho para se encaixar, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem a sua ação. E quando Jesus veio à Terra, ele não procurou ser igual a Deus, porque ele sabia o lugar que ele estava. Então, cada membro do corpo, mesmo sendo Deus, então cada membro do corpo também tem o seu lugar de estar. E Deus fez isso para nos ensinar, porque ele poderia. Sim. Mas Jesus fez isso para nos ensinar. Então, o Espírito Santo, nesse ponto 3, o comentarista nos ensina que o Espírito Santo, ele está aqui para amadurecer nós como cristãos, mas está também para nos sustentar. Porque nós não podemos fazer nada aqui na Terra sem o Espírito Santo de Deus. Se você faz algo de bom, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Sim. Se nós temos feito algo, e eu sempre digo isso todas as vezes que nós estamos ali na igreja, e a gente sempre conversa, se eu tenho feito algo que é algo bom, que tenho produzido algo pelo reino, não vem de nós. Não vem de nós, porque nada pode vir de bom de nós. Se nossa natureza já é pecaminosa. Naturalmente, nós não faríamos nada de bom. Se tem produzido algo de bom, é porque o Espírito Santo de Deus tem regenerado essa natureza. E nós temos morrido cada dia mais para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar e agir sobre a nossa natureza. Então, o Espírito Santo de Deus tem mostrado, através desse tópico, que para que nós possamos produzir algo para o reino de Deus, para a igreja, nessa atualidade, o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar 100%, não tem como ser 99%. Não. 99,9%. 99,9999999. Não. O Espírito Santo de Deus, nossa vida tem que ser totalmente, inteiramente dependente de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus possa dominar nossa vontade, nossas intenções, nossa mente, nosso coração tem que ser totalmente dependente de Deus. Realizando, então, havendo em nós realmente a regeneração através do Espírito Santo. Para que todas essas coisas possam ser totalmente, sabe? Para que nós possamos estar totalmente inseridos no corpo, na oliveira verdadeira, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus. E para que, assim, nós possamos ser verdadeiramente como um corpo vivos, porque é isso que Deus quer, que nós estejamos inseridos como corpo vivos. Né? Vivos, porque não basta só estarmos inseridos na oliveira, porque Deus fala, se não estiver produzindo, vai ser cortado, entendeu? Então tem que estar produzindo, e é isso que eu acho que é mais importante, é a ação do Espírito Santo em nós, estarmos produzindo frutos para o reino, e isso aí só é possível, Sérgio, se o Espírito Santo estiver agindo em nós. Então, Francisco, para concluir, tem uma frase aqui para nós já concluirmos essa aula, na 3.2, que ele fala o seguinte, olha: somos filhos de uma mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união.
Então aqui está resumindo toda a nossa lição. Temos que ter em mente que a igreja tem um Pai só. É um Deus, há um Deus. Há um só corpo, igual eu falei, há um só corpo, igual você frisou. Mas dentro da igreja, com essa diversidade de membros, entendeu? Nós somos responsáveis. Paulo traz a responsabilidade para mim, para você e para quem está nos assistindo, de proporcionar a paz dentro da igreja. Então, a ação da união ela é proporcionada pelo Espírito Santo, mas eu e você somos chamados à responsabilidade de, então, promovermos essa paz dentro da igreja. Porque o vínculo perfeito é o amor. É, por isso que ele fala, né? Através do amor. Então, acho que é isso aí, né, Francis? Sim. Temos que lembrar, irmão, vamos ficar com essa frase, então, no final aqui, para nós concluirmos, Francis. Somos filhos de uma mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Vamos andar Eu juntos. acho que está bem explicado, ficou bem claro. E devemos fazer o máximo para proporcionar essa paz dentro da igreja. E somente o Espírito Santo que é capaz. Essa ação do Espírito Santo ela é tão nítida, porque hoje ainda existem pessoas que guardam os princípios bíblicos, mas só conseguem através do Espírito Santo. Então hoje nós só estamos aqui porque a pessoa do Espírito Santo ela anda 24 horas em nós, mudando, cuidando, transformando a nossa vida. Então o processo de transformação está ocorrendo diariamente nas nossas vidas. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Amém? Deus não desistiu da gente. Não por desistiu isso de nós nós. não podemos Olha, desistir isso do é nosso- maravilhoso. Então vamos orar. Vamos Ora, orar. Francis, para nós encerrarmos essa aula. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua ação sobre nós. Oh, Senhor, obrigada, Deus. Espírito Santo de Deus, venha continuar trabalhando em nossas vidas, Senhor. Que teu amor, Deus, venha ser derramado cada dia mais sobre nós. Que cada irmão, Deus, que receber essa palavra, Senhor, que possa frutificar ainda mais, Senhor, para o teu reino, Deus. Que todas as barreiras, Senhor, possam ser quebradas. Que os nossos corações, Senhor, possam germinar, Senhor, e frutificar, Deus, para o teu reino, Pai. Que cada vida possa ser abençoada, Senhor, enriquecida pela tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, Francis. A próxima aula nossa, meus queridos irmãos, vai ser a aula de lição número 11, que vai trazer o Espírito Santo e os dons. Quem vai estar no comando é a professora Francis. Eita, Então, quem sabe a gente não alguns participantes para estar com a gente, né? Vamos Seria lá. legal, hein? É. Chamar quem? Temos uns nomes É. em mente aqui. Vamos estar convidando para a próxima aula, hein? E se Surpresa. Deus quiser, surpresa. Vai É. ter surpresa na próxima aula. Com Vamos estar certeza. convidando esse povo. Então, dá uma lida na lição de número 11, o Espírito Santo e os dons. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa legal? Não. Vamos disponibilizar o e-mail da igreja, para quem tiver dúvida poder mandar, a respeito da lição de número 11. Entendeu? A gente ainda está trabalhando em algumas coisas para a gente proporcionar para a IBD, para ficar bem mais dinâmica. Mas dá uma lida na lição de número 11. Proporciona algumas questões e manda para a gente através do e-mail da igreja. Vai estar escritinho aí embaixo, tanto agora no vídeo quanto embaixo na publicação. O e-mail da igreja e possivelmente um WhatsApp também. Vamos ver. Vamos colocar um WhatsApp aí para estar os irmãos mandando as perguntas a respeito da lição de número 11. E nós vamos estar respondendo na próxima aula. Eita. Beleza? Vamos lá. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Que essa mensagem fique guardada no seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau.